Oi, Si, tá sem som, acho que seu microfone tá desativado. Isso. Boa noite, Aí, boa noite, você tá bem? eu estou bem, obrigado você, obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado participar aqui com a gente. Pelo jeito tá calor aí, né, onde você tá. Muito calor, tá? Aí eu sei que aqui já tá esfriando, sim. Ai, meu sonho aqui, se for no ar-condicionado, aqui é muito quente. Nossa, eu sofro no inverno, não curto não, viu? Eu amo verão, amo calor. E é quente, tá? Não sei não se você vai gostar. Muito. É. Dá um tempinho para as meninas irem entrando. Aí a gente hoje já anunciou lá no grupo que a gente vai falar para elas do seu primeiro mês, do método abdômen negativo, da onde que você Maravilha. bateu, tudo, contar um pouquinho da sua história para elas. As meninas que já entrou aí, boa noite, meninas. Sejam bem-vindas aqui com a gente. Você e aquele seu cliente fazendo furo na cinta. Mulher, aqui da clínica, o legal dele é que eu falo que ele é a propaganda ambulante da clínica, porque ele teve um resultado muito bom e aí sempre grava alguma coisa nesse sentido, ou uma calça muito larga, ele furando a cinta, e aí o povo tudo quer fazer o método, falando com ele já quer fechar. Eu falo para ele, aí sempre eu dou alguma bonificação para ele, falo, menino, o melhor investimento foi você, tá? Nossa, na hora que eu vi ele furando assim, eu casquei o bico de dar Ah, risada. Nossa, que engraçado. Eu até repostei lá, depois eu vou fazer download, colocar lá, mas ficou muito engraçado o vídeo dele. E estava falando disso, né, de propaganda ambulante, onde eu estava falando isso para as meninas, né? Que o emagrecimento é muito fácil de você vender, que, né, quando a gente faz só tratamento, por exemplo, só na celulite, só na gordura abdominal, só quem é muito íntimo da pessoa, né, vê o resultado. isso. Agora, emagrecimento, não tem quem não vê a diferença da pessoa e vai lá perguntar, nossa, o que que você fez? Principalmente quem, tipo, ficou um tempo sem ver a pessoa e ver ali que ela emagreceu. Ainda mais E, o lado dele, tá? sim, e o povo indica mesmo, né? Então é bem bacana trabalhar com emagrecimento, porque É é uma uma propaganda gratuita. verdade, é ótimo. Se vende sozinho. Sim. Ou se eu esperar até 10, tá? Que a gente tá esperando até esse horário, pessoal, a aula tá sendo gravada. Depois a gente põe lá no grupo também para o pessoal ir acompanhando. Meninas, deixa eu ver aqui como que tá. Você cortou o cabelo, se rendeu aos curtinhos? Cortei.
Menina, isso é um vício. A gente começa a cortar e aí depois você não consegue deixar crescer mais. Tem 3 anos que eu estou cortando. Aí eu deixo crescer um pouquinho, eu falo, vou deixar crescer. Daqui a pouco já estou cortando de novo. O meu eu deixo crescer e dou ele. Da outra vez também eu doei, né? Mas agora não tá dando para deixar para crescer para doar, não. Muito calor aí, né? Boa Muito. noite, Ju. Tudo bem com você? Ah, a gente tá dando um tempinho aqui pro pessoal ir entrando, tá? Não tá atrasada, não. A gente tá aqui com a Si. Boa noite, Carla. Tudo bem? Já vocês vão conhecer a história dela aqui. Sucesso dela dentro do método abdômen negativo. Assim, é um case nosso aqui. Case de sucesso da gente. Até a gente tem um vídeo lá no Instagram de um cliente dela furando a cinta, que ele emagreceu bastante. Eu vou mandar o link aí para vocês no grupo. Assim, tá, nós estava falando do cabelo, né? Aqui na clínica eu faço um ponto de coleta de cabelo para doação. Não sei se aí A perto de você tem hospital ou alguma empresa que funciona. capital sempre tem aqui os pontos de coleta aqui também. Também tem, aí a gente faz aqui na clínica. Teve uma vez que eu fiz uma ação que era o cabelo em troca de um procedimento estético. Só que a gente limitou, né? Senão a gente tinha aberto para 5 vagas. A gente deu, né, as vagas para 5 primeiras pessoas, mas a gente recebeu mais de 50 doações de cabelo. Nossa, que legal. Que maravilha. Nossa, pensado nesse tipo de ação. Sim, é bem bacana. E até criancinha vindo, sabe? Bem bacana. Olha, legal, maravilha. E é coisinha assim que faz diferença, né? É ação para ajudar o próximo E sempre como é válido, é, né? é muito bom. O meu, quando eu doei, deu 90 centímetros. Ele era- Uau! Nossa, tava enorme! sim, ele estava bem um palmo abaixo do bumbum, mais ou menos. Nossa, tava enorme. Ficou radical a diferença. O meu de criança sempre tive cabelo aqui, ó. Minha mãe nunca deixava eu deixar ele crescer, sempre curtinho. E aí, depois que eu peguei a fase da adolescência, eu comecei a deixar crescer. Depois teve uma época que a minha irmã doou. Aí eu tive uma cliente que ela teve câncer, né? E uma amiga de um irmão, a irmã de um amigo meu, as duas faleceu de câncer. Uma tinha 35 anos, a outra tinha 18. Foi bem triste. Aí eu falei, aí essa, tipo, falando de cabelo, eu falei, eu vou doar. Primeiro a gente tem um apego, né? Mulher cabelo grande, né? Depois que você doa, você fica com o coração aquecido, né? A É sensação é muito ótimo. boa. Assim, então, ó, 8h10 a gente vai começar aqui. Se mais alguém for entrando, a gente vai liberando. Tá sendo gravado. Mas, Ju, peraí. Eu gostaria de doar, mas não dá porque tenho problema sério de queda, porque não consigo melhorar da seborréia. Ah, Ju. Ju, eu já ouvi falar que tratamento de ozonioterapia é bom para seborréia. Não sei se você já ouviu falar disso também em si. Eu sou É meio. maravilhoso. Inclusive aqui na cidade tem um enfermeiro que trata, o resultado é ótimo. Olha lá, ó. Não conhece, Ju? É com ozonioterapia. Já ouvi falar muito bem, mas não sei te falar como que é resultados, tudo Tem por alguns conta. tratamento microderme, né? Que aí já é alguns ativos, dá um resultado ótimo também. Ah lá. Assim faz, né? Se lá na sua clínica, essas coisas, É, né? Ah lá, já estamos falando com uma profissa aqui, ó, gente. Então, meninas, vamos começar aqui a nossa entrevista com a nossa case do método abdômen negativo. Sejam muito bem-vindas aqui, mais um dia com a gente. É um prazer estar aqui com vocês.
Se pode se apresentar para as meninas, falar de onde você é aí para elas estarem te conhecendo. Maravilha, obrigado. Boa noite, gente. Meu nome é Sibeli, sou bem do norte do país, sou de Rondônia, Buritis. Vou contar um pouquinho da história, como que eu conheci a Marcela. Como qualquer recém-formado, né, a gente vem de uma bagagem mais rasa. Então, assim, eu trabalhava com alguns métodos já, em torno de um ano e pouco, trabalhei com alguns métodos, mas aí eu ficava presa no resultado. Não era satisfatório o resultado que eu entregava. Trabalhava com ativos, principalmente enzima, trabalhava com massagem, mas o resultado não era muito legal. Aí comecei a pesquisar, né? Porque aqui pra a gente não tem muito curso, sempre a gente busca ou online ou fora, tem que viajar, deslocar. Aí um dia tô passando lá, quem eu acho? A Marcela. Comecei a seguir ela, fui olhando, e olha, gente, eu segui ela um ano inteirinho. E fui olhando os resultados dela, eu sempre acompanhava os resultados de pertinho, tudo que ela postava, eu tava lá olhando. Eu falei, vou fazer um curso com essa menina. Mas por questão financeira na época, eu não consegui. Até enviei mensagem, conversei com alguém da equipe dela umas 2 vezes antes da gente fechar. E passou um ano. E aí eu falei, não, gente, eu preciso. A gente fica preso, né? Esperando a oportunidade, mas a oportunidade quem faz é nós. Aí eu fiz uma mentoria e ela falava justo isso. Eu falei, é hoje. Mandei mensagem para alguém da equipe me responder e eu acredito que eu fechei no mesmo dia. Eu acho que em 2 dias eu já tinha feito aquelas aulas todas, porque eu maratonei, porque eu sou maratonei, gente. E olha, no primeiro mês, eu lembro que o meu faturamento era 3, 4 mil em média. Com o método, só no método, se eu não me engano, foi 12 mil. Só com o método. Então, assim, foi um divisor de águas. Olha, a Marcela faz muito parte, o método faz muito parte do início da clínica aqui em Buritis, porque assim, o nosso embasamento hoje, a estruturação de todo emagrecimento, a gente pega o método abdômen negativo. Hoje eu tenho criolipólise, a gente aprimorou outras técnicas, né, que a gente faz associações, mas o método abdômen negativo aqui, ó, ele é aliado aqui no em Buritis, quando fala assim, o povo já chega perguntando abdômen negativo. Então o método aqui é bem famoso. Se isso que você tá falando assim, ó, é muito gratificante, porque a gente vê o quanto que o método transforma não só a vida das clientes, mas das nossas alunas também. É muito incrível relatar, eu comprei uma Crio, eu investi nisso. E o que você falou, a gente consegue inserir o método em outros protocolos também. Sim, porque ele é, assim, o que eu gosto dele, que ele é a base. Então, ele é o início ali. Qualquer pessoa que chega na clínica com uma queixa aí do, eu quero somente a pochetinha. Você faz a avaliação, a primeira venda é o abdômen negativo, aí depois eu vou casando venda junto, né? Mas, assim, a base de tudo é o abdômen negativo. Então, ele é, olha, é bem conhecido aqui, tá? Todo mundo conhece o abdômen negativo. Eu tenho uma aluna que ela fala também, que ela fala assim, aonde que eu passo, o povo fala assim, ah lá, a menina do abdômen negativo. Sim, a gente é conhecida pelo nome do método, né? Então, assim, hoje aqui na clínica, a gente trabalha com diversas áreas, né? Estamos ampliando, mas assim, o nosso foco e o carro forte da esteira é o abdômen negativo, o emagrecimento, né? Então, ele aqui é algo que ajudou muito, transformou muito no geral a clínica. Hoje a gente tem 4 profissionais trabalhando com o método dentro da clínica. Então, assim, ele é ótimo. Legal. Si, e todo procedimento estético, se você for analisar certinho, precisa, né, dessa reeducação alimentar, do cliente desinflamar, melhorar ali, né, ter a transformação de dentro para fora. Os resultados, eles ficam muito mais
incríveis, né, a gente consegue entregar um resultado final que supera a expectativa do cliente, né, do que só fazer a estética, né. Eu falei isso para elas nas outras lives, né, que a gente consegue entregar um resultado? Consegue, mas se a gente, conciliar ali com a reeducação alimentar e fazer essa junção, o resultado fica sensacional, né. E assim, você surpreende a cliente. Sim, é ótimo. E essa questão também, o que que eu gostei no método, o que que foi, assim, a minha experiência. Eu tinha tentado fechar parcerias, já era uma ideia que eu tinha, mas eu tentei fechar parceria com algumas nutri aqui, só que a questão é, elas cobravam muito caro. E aí, às vezes, elas me cobravam, tipo assim, não, para te dar esse tipo de suporte, elas queriam R$ 1.500. Como que a gente, somente num suporte nutricional, se a gente cobrar um valor, qual o valor que a gente ia vender? 10.000? Então, Então, assim, ninguém iria comprar algo com um ticket tão alto, né? Ainda mais algo desconhecido, que ninguém conhecia, não tinha nome. E aí, quando eu conheci o método que as meninas apresentou, e eu sempre fui olhando também, o que mais assim me chamou a atenção foi essa questão, esse acompanhamento que a gente faz, esse suporte que faz total diferença. eu As falo que meninas, elas terminam e elas querem continuar com o suporte. Elas ainda pagam para continuar. Então, assim, elas quase viram sócia aqui na clínica. ou se eu falo que é ter uma babá para as nossas clientes, né, ali cuidando delas, Isso. né. E é um suporte muito barato, que vale a pena por demais. E não acha esse valor em lugar Não nenhum. há. Não acha. Eu já tentei assim algumas presenciais. Eu queria trazer alguma presencial porque tem aquele cliente que fala: "Nossa, mas é online". Só que hoje eu já tirei de ideia. Eu nem tento mais. Eu deixo bem claro, eu falo: "Olha, olha os nossos resultados". Então assim, não tem a necessidade de você ter esse suporte presencial, porque tem eu, tem enfermeira, tem médico, tudo aqui para você. Então assim, é muito legal, gente. Quem puder também dá esse suporte, né, que é opcional, Hum. mas nos primeiros meses eu não consegui fazer por questão financeira. Eu acho que eu coloquei no terceiro mês. Quando eu coloquei, falei, cara, por que eu não coloquei isso antes? Foi muito legal, porque fez total diferença. Tem aquele paciente que é preguiçoso, tem aquele paciente que, mesmo você passando toda a orientação, ele não segue. E ali a Nutri tá puxando a orelha, tá falando, tá orientando. Então, assim, elas sempre, mesmo que às vezes elas não participam do grupo, mas elas chegam na clínica, não, tô fazendo certinho e realmente o resultado é muito bom. Ou se e você tá falando, né, que às vezes tem cliente que não participa, mas que tá ali acompanhando, e isso faz diferença, porque elas vai vendo outras pessoas fazendo e elas vai tomando consciência: "Não, eu também preciso ir mudando e melhorando", né. Então é muito bacana essa parte do acompanhamento, a gente ter essa babá com a gente. E eu também já fiz vários testes com nutri presencial, nossa, não vai, não desenvolve, porque parece que elas não têm a pegada de fazer o negócio ali acontecer, né. Sim, Eu falo assim, que é um negócio prático, fácil, prazeroso de fazer e de baixo custo. E não tem o que complicar, não é uma receita de bolo, é um negócio ali que não tem que ficar dificultando, né, pra gente. Então eu acabei desistindo também dessa ideia de ter algo presencial, justamente também por essa questão do valor que você falou, que elas querem cobrar um absurdo, e sim. pensei: "Não, vamos trabalhar aí vamos pesquisar, vamos atrás da galera aí que vai ter gente que vai querer abraçar a causa e a ideia e vai trabalhar dessa forma que a gente estudou, propôs, e aí a gente tem a nossa equipe aí, o pessoal que cuida, que abraça a causa e cuida direitinho, né, das nossas clientes. Maravilha. As meninas que estão hoje aqui são iniciantes, Marcela? Elas estão aqui conhecendo o método, sim, elas ainda não entraram, elas estão conhecendo. Aí, mas vão Segunda entrar agora, então.
Você vai ver. Ah lá, meninos. Segunda-feira a gente vai abrir o carrinho para elas. Pois é, então na segunda, gente, não perca a oportunidade, tá? Olha, eu falo por mim, foi um ano de prejuízo, por medo, né? Porque às vezes, é, hoje, quando a gente faz mentoria, qualquer coisa assim que vai na questão de marketing, medo, né? Consciência, nível de consciência, eu fiquei com muito medo de buscar compra online, porque tem muito cursinho que a gente compra, a gente quer dinheiro jogado fora. Mas assim, o método, ele é um divisor de águas. Por quê? Não precisa você investir muito e você tem um retorno muito bom. Então, você não precisa de máquina, você não precisa muito de equipamento no começo. É algo que você consegue trabalhar sozinho, se não tiver um acompanhante, se não tiver uma pessoa ali auxiliando. Então, pode. Eu comecei sozinha, gente. Era eu, não tinha nem recepcionista. Era eu no atendimento, tudo. E aí, olha, depois que eu comecei com o método, que a minha agenda começou a lotar, eu já consegui contratar uma secretária. Então, assim, vai mudando a realidade. E o método não precisa de cara já comprar um aparelho e colocar um monte de coisa, né? Deixa rolar primeiro e vai captando o cliente, vai capacitando eles, né? Porque quando você apresenta um método que é diferente, eu lembro que quando eu comecei a postar, nossa Deus, eu postava, não aparecia ninguém. É desesperador, mas já ajuda muito. As fotos que a Marcela tem, gente. É bom sempre deixar esclarecido que é fotos do método. Porque senão a pessoa chega e aí ela já pergunta. No começo eu lembro que as pessoas perguntavam, mas isso é foto sua? Porque ia lá e olhava, pesquisava, né? Ia lá no Instagram do método e via que não era aqui da região. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que não ligam com isso. E elas vão vir porque gostou do método. E aí é esses clientes que vocês trabalham muito bem em cima para entregar aquele resultado, porque aí vocês têm as fotos de vocês. Depois disso, gente, emagreça aí, com 3 meses, vocês emagrecendo aí umas 4 pessoas, já era, ninguém segura mais. Assim, foi o que eu falei, né? Que a gente tem um material muito bom lá no grupo do Telegram, né? Para elas já começar Eu uso divulgando. tudo até hoje, você acredita? Ai, que bom. Ou assim, porque eu falo assim, ó, eu já fiz cursos da professora liberar só um resultado. Sim. Aí você não consegue trabalhar, não. Todo resultado que eu tenho, eu taco lá no grupo para todo mundo divulgar e conseguir cliente. Eu até ontem falei de uma sugestão de arrumar pessoas, clientes modelos, né? Aí você cobra um valor mais simbólico para elas fazer só o online, né? Elas não precisam trabalhar assim a estética, ou faz um valor mais simbólico também com a estética junto, mas para você ter resultados, vai divulgando o que a gente disponibiliza ali até elas conseguir das clientes delas ali na região, na cidade E delas. eu lembro, eu peguei paciente modelo. Eu cobrei uns pacotes, eu acho que foi de R$ 497 os primeiros pacotes. Hoje, meu ticket médio da clínica, o menor pacote, assim, meses de campanha que a gente faz aqui, os menores hoje, 900, assim, os menores em meses de campanha, porque o ticket médio normal hoje que a gente cobra é 2.500. Ah lá, viu, menino? Que ontem eu falei para elas, né? Que se elas cobrar R$ 500 no pacote e vender ali para 10 pessoas, elas já têm 5.000 no mês, atendendo elas uma vez por semana, 4 sessões. E olha Foi o aí que que aconteceu no início, eu cobrava esse valor. Eu lembro que eu fechei, eu acho que foi 8 pacotes nas primeiras divulgações, porque eu peguei paciente modelo, era algo novo. Quando o pessoal viu os resultados da Marcela, já todo mundo, assim, tem aquelas pessoas que olha e não acredita, mas tem aquele, gente, sempre tem. Sempre tem um curioso que se arrisca. E é esses daí que vocês precisam pegar e entregar um resultado legal. Aí entra a parte também que tem que tomar cuidado no começo. Eu tinha muito. Vem aquelas pessoas que não vão fazer o método, gente, que vão jogar o dinheiro fora, vai ser uma dor de cabeça. Só tem que cuidar, fazer uma boa anamnese no início,
ver se realmente aquele paciente é um paciente capacitado, porque hoje eu olho muito isso, para entrar no método, tá? Tem que ser exclusivo, gente. Vocês não vão aí dar de graça também, não. Vocês são pessoas exclusivas. Verdade. Eu falei, eu tava falando, ontem eu falei para as meninas não prometer nada e tirar o peso das costas quando não consegue entregar resultados. Não só na parte do emagrecimento, em qualquer um, né, assim, porque é o que eu falo. E, O cliente passa ali com a gente uma vez na semana, 1 hora e meia, depende. Depois o resto das horas, o resto dos dias é com ele mesmo, que ele vai fazer, as atitudes dele, a consciência dele, o que ele vai propor ali para ele a seguir, né. E a gente não tem o controle disso. Então por isso que a gente não pode prometer, porque vai ter gente que ah, vai usar disso para é, agir de má fé, né. sim, inclusive hoje aconteceu isso. A parte da tarde eu não fui na clínica, as meninas lá desesperadas com a paciente querendo reembolso. Então, gente, quanto mais vocês crescer, mais vai ter. Sempre vai ter. Bom contrato, gente. Não sei se tem pessoas iniciantes ou se já estão na área. Para quem é iniciante, faça um bom contrato, faça uma boa ficha, uma boa anamnese. Ficha de acompanhamento é importante, em termos jurídicos, a gente tem que ter. E sempre vai ter o paciente que vai dar dor de cabeça. Hoje, na hora da consulta, a primeira consulta, eu falo que o método funciona. Aqui, a nossa margem de erro de pessoas que não emagrecem, não é nem de erro, né? De pessoas que não emagrecem, culpa deles também por não seguir, né? É em torno de 10%, Marcela. A gente tem aqui um sucesso de 90%. Inclusive, eu Olha aí. fiz isso agora, uns 15 dias atrás, porque tem um outro método que é mais avançado um pouco, né? Que já entra aí a parte além do emagrecimento, localizadas. E aí eu fiz para mim ver como que estava. Então, assim, a margem está em torno de 10%. E esses pacientes aí, em torno de 10%, é aquele paciente que já vem assim, já tentou vários emagrecimentos, pessoas que não seguem, ela fala para você, estou seguindo, mas você sabe que não está. E sempre vai ter esses pacientes, gente, é normal. No Ô, começo a gente é meio desesperado, né, com os primeiros aham. pacientes, mas depois acostuma. Ou se e tem aquelas pacientes que falam assim: "Ó, eu não tô nem aí, eu só quero vir aqui descansar um pouco sem ninguém me encher no saco". Tem É, muita cliente assim: "Deixa eu curtir meu momento", e bate papo e fala: "Ah, não, eu só quero ter meu momento". Ainda a gente brinca: "Vem ter o dia de princesa", e vai tem e uma tem que ser paciente que assim. ela fala que ela vem para a clínica para ter sossego das crianças, né? Ela fala, gente, apaga a luz e Das me deixa criança e do aqui. marido. Ah, isso é ótimo. Sempre tem uma. Nossa, gente, eu tinha uma cliente que ela fazia tratamento escondido no canhotinho do cheque, ela colocava mercado. Ai, eu morria de dar risada. É cada uma que aparece no dia a dia, assim, que você são pérolas, né. E geralmente essas clientes são tão bacanas, são legais, assim. Tem cliente que dá vontade de colocar num potinho e guardar pra gente, de tão Sim, gente boa que é, né. a joia da clínica, gente, isso é ótimo. Ai, sim. Ô, Si, e em média, assim, ó, você tem uma base de quantos clientes você fecha por mês de emagrecimento? Você coloca todas as que aparecem aí, você inclui emagrecimento também nos seus pacotes para entregar mais resultados? Olha, na esteira hoje do corporal, então, assim, a parte do emagrecimento ela é muito importante. Como a gente, hoje, a clínica ela tem a estética avançada em vários setores, então a gente faz harmonização glútea, que é, assim, algo bem procurado. E o que que acontece? Chega bastante gente acima do peso, nível de gordura alto, aí tem aquele colotezinho que a gente tem que tratar. Então, hoje, a base do emagrecimento está, assim, 50% dos nossos tratamentos da clínica. Porque às Legal. vezes a gente chega para outros tratamentos, mas a gente tem que entrar a parte do emagrecimento primeiro, porque é saúde, né? Não é somente a estética. E aí é o abdômen negativo, já é quase obrigatório já. Ô, Si, muito bacana isso que você falou e que você pontuou, né. Não é só pegar o dinheiro do cliente, né, você avaliar ele por inteiro. Se Isso. você vai conseguir entregar um resultado melhor, proporcionando ali a pessoa emagrecer
você já ganha o cliente, porque você conseguiu ver além e entregar além. Porque tem muita gente que vai pegar e vai fazer o tratamento só por fazer, só pelo dinheiro, não vai analisar esses outros pontos que ele precisa. E isso da sua parte é muito bacana, a gente também faz isso. Olha, vai tratar isso, só que precisa disso, disso e disso também, não é só ir lá e pegar o dinheiro do cliente, né? Se, quando a gente foca somente, vamos aqui enfatizar, financeiro, todos nós buscamos financeiro, gente, ninguém trabalha para não ganhar dinheiro. Mas quando você foca no dinheiro, o dinheiro, na verdade, ele some. A Foge gente da tem que gente. focar em ser rica, com certeza, que vocês se tornem futuras milionárias em nome de Jesus. Amém. Também. Mas a gente tem que focar no projeto ali, cria um tratamento, ou pega já, né, dentro do abdômen negativo, a Marcela já entrega, né, um cronograma lá bem feitinho, gente, para quem ainda não tem na clínica, é muito fácil de usar. Então, assim, foca em ser boa, não boa melhor do que a concorrência, mas boa no que vocês fazem. Então, assim, na hora de entregar ali, fala com a autoridade, entrega realmente resultado. Aí a pessoa vai falar assim, ai, mas esses resultados aí, eu olhei lá, é lá de São Paulo. Aí você fala assim, mas eu estou capacitada para isso. Entendeu? Nunca baixe a cabeça nessa questão, porque os primeiros clientes, os clientinhos que são difíceis, tá? Mas depois vocês acostumam. Depois vai indo, gente. Para quem já está na área é outra coisa, né? Mas às vezes se tem alguém que está começando, é difícil, porque a gente já fica com medo, né? Porque o mercado, ele parece um lobo, né? Na hora que a gente entra no mercado, a gente fica, meu Deus, não vou dar conta, não passo de um ano. É Mas aí verdade. depois você vai domando a fera e a gente vai crescendo e evoluindo. Hoje a média de paciente aqui, a nossa meta por mês é em torno de 40, né? Que a gente está buscando. Mas agora, esse mês agora a gente está com super meta na clínica, é mês das mães, então é mês de venda, né? A gente colocou 80, a gente está meio assim exagerado. Nossa, sim. Mas Ou sim, assim, o e você nosso ticket consegue médio é falar, 5.000 esses. e você consegue hoje falar quanto que você fatura só com o abdômen negativo para as meninas verem que realmente é possível? Olha, só com abdômen negativo, eu tinha até perguntado para mim dar uma olhada. Nesses 3 últimos meses, nosso faturamento só com abdômen negativo foi 35, 32 em média, só com abdômen negativo. Porque como que ele é aí a base da maioria dos tratamentos, então assim, vou tratar celulite, abdômen negativo. Às vezes o paciente vem com a estria, mas a paciente está tão acima do peso que se você for tratar um corpo que está totalmente inflamado, o resultado, gente, não é legal. É você jogar um dinheiro fora, você não entrega resultado. Não sei se tem gente de outras áreas aqui, mas assim, tudo que for tratar sempre é emagrecimento, a base de tudo. No corporal, ele é a base aí de praticamente todos os procedimentos. Então, por isso a gente tem aí um Olha aí, menina, bacana. leque grande dele aí hoje em dia. Aí, tá vendo, meninas? Vou mostrar para vocês que é possível aí vocês faturar muito. E aquilo que a gente falou, né? Se focar e ser referência nisso, não ser uma clínica bandejão que oferece 1 milhão de coisas ali, é se tornar expert em uma ali, pô, pra rodar. Olha aí, Isso. Se é, for uma única pessoa, né? Gente, eu já fui bandejão, bem citada. eu Bem também. citada. Gente, nossa, eu fui muito bandejão, vocês não têm noção. Na verdade, eu, na clínica, assim, a clínica tem todos os procedimentos, hoje é uma equipe bem já grande, graças a Deus, mas eu era uma pessoa só que trabalhava fazendo mil e uma coisa. E eu, tipo assim, quando você é generalista, você acaba não sendo tão bom em nada, porque você sabe tudo, não é que você não saiba, mas Exato. assim, você não foca em nada, porque é muita coisa, além que você não tem tempo. Então, assim, gente, foca em
fazer. É claro que no começo a gente quer sempre atrair os clientes, né? Então joga a isca. Joga uma isca, uma massagem de isca, por exemplo. Eu gosto muito de colocar aqui uma massagem do abdômen, o povo gosta muito. Eu posto uns videozinhos lá, né? Principalmente no domingo, que eu faço isca no domingo. Aí eu fecho várias sessões para o meio da semana, sem saber elas que elas estão caindo na armadilha. Aí chega lá, aí eu faço uma consulta matadora e vendo um ticket médio alto. Então, é aí que vocês têm que aprender a trabalhar, gente, nessa questão também. Porque no começo a gente usar a palavra, a gente se prostitui muito com o serviço. É verdade. A gente vende de graça. E, cara, esse método, se você pedir 5 mil nele, depois, é claro, vocês colocando outros procedimentos, as pessoas certas pagam. O público certo paga, porque aqui na clínica a gente tem essas pessoas que pagam. Sem pedir desconto, gente, sem parcelar em 12 vezes ainda. Olha aí que bacana, meninas. Focar, estudar, fazer uma boa divulgação, trabalhar certinho, parar de ser o bandejão, né? Se oferecer 1 milhão O de coisas, maior erro da né? minha vida, gente, não precisa vocês cometer, tá? Sim, falei para elas nas outras lives que o que eu passei aqui durante esses 3 dias de conteúdo para elas, dando dicas, se eu tivesse alguém falando o que eu falei para elas quando eu iniciei, hoje eu estaria 1000 anos-luz, tipo, com muito mais dinheiro e muito mais coisa, E assim. só que a experiência, né, Marcela? Eu vejo você participando Sim, de mentorias. É uma e pena que eu moro muito longe, então, assim, as minhas mentorias é a maioria online, mas sempre eu participo também. Eu sou mentorada dos anjos, eu amo, inclusive, tem muitos também. Então, assim, gente, sempre faça mentorias para vocês trabalhar em cima de vendas. Mas, assim, aí, ó, experiência minha e da Marcela, bandejão não funciona. não, A pior tá coisa é o certo. bandejão. A gente tem que ali escolher algo e focar. Pelo menos no mínimo 2 anos ali para você se tornar fodona naquilo. Desculpa a palavra, gente, mas é, esse é o caminho. E não tem milagre, não tem fórmula mágica, não tem caminhos fáceis. A gente tem que ali estudar, planejar, igual eu falei também, a gente tem que estar em ambientes que são soberanos, de pessoas de crescimento, sempre admirar e observar quem está acima da gente, porque a gente tem que modelar essas pessoas. Eu falo, né, assim, que se a gente fica olhando o que o vizinho está fazendo, o que o concorrente está fazendo, a gente se torna mediano, né? A gente se torna igual eles e não vai para lado nenhum, porque a gente acaba copiando, às vezes, quem está mais perdido do que a gente, né? Ou a gente se torna uma pessoa medíocre, né? Porque a partir do momento que a gente começa a se comparar, eu acho que é o pior ato do ser humano. Eu acho que eu consegui muito se destacar, graças a Deus. Até um dia um vendedor falou assim: sua concorrente. Eu falei, mas eu não tenho concorrente. Como assim você não tem concorrente? Eu falei, eu não tenho, a única concorrente é eu. Aí ele, como assim, Sibeli? Ficou meio rindo, assim, com aquele olhar de debochado, né? Aí eu falei, minha concorrência é eu, porque todo dia eu busco algo novo para eu me tornar melhor do que eu estava ontem. Eu aprendo muito com os meus erros. Então, assim, eu sempre tento entregar o melhor que eu tenho, a minha melhor versão em todo sentido. Então, assim, gente, não olhe a concorrência. Você não sabe a história da outra pessoa. E às vezes o posicionamento que ele tem nas redes sociais não tem nada a ver com conhecimento. Aí entra também a questão de posicionamento, né, gente? Então, assim, não para. Porque às vezes a gente pega pessoas lá que têm um posicionamento e os resultados não condiz com o posicionamento. Então, o Uhum, posicionamento importa bastante também e não se compare, gente. Cada um tem um trajeto, cada um tem uma história. Um tem marido, outro tem esposa, tem filhos, outro é sozinho, outro tem pais. Então, assim, cada pessoa tem sua história, gente. Essa parte de se comparar, eu acho que é o pior erro do ser humano, é quando ele começa a se comparar. Ele se perde aí. aham. Um, em um dos cursos do Sebrae que eu fiz, eles têm uma frase lá que eles falam assim: sempre vai ter alguém, sempre vai existir alguém que vai vir
tentar derrubar o seu modelo de negócio. E Sempre. que essa pessoa seja você, inovando. Você sempre ali derrubando algo que é seu para evoluir e melhorar. Então, ou seja, a gente tem que estar buscando inovar, estudar, evoluir para ser a gente que vai ali derrubar a gente mesmo, mas através da inovação e ser melhor a cada dia, né. Eu falo que se a gente puder ser 1% melhor por dia, em um ano a gente se tornou 365% melhor. Melhor. Olha aí para você ver. Isso é muito bom. Hoje eu estava fazendo reunião cedo com a equipe, eu sempre faço alguma reunião do nada, né? E aí, eu estava. Ela é massoterapeuta e eu falei que eu queria capacitar ela para a venda do abdômen negativo. Aí ela falou assim: mas eu já tenho tanto serviço. E assim, ela trabalha com algumas massagens de sobrancelha. E aí entra a parte que a pessoa se auto-sabota de primeiro, em vez de criar uma solução, ela já cria um problema. Que vocês não sejam essas pessoas, gente. Porque se vocês olham qualquer. Ai, eu gostei de tudo que as meninas falou. Nossa, Márcia Belli tá faturando isso. Sei não, hein, gente. Cara, mas para chegar aqui não foi milagre, gente. Não foi milagre, não. Vou contar para vocês. Assim que eu comprei o método, todo o meu dinheiro eu comprei o método. Eu acho que foi mil e algumas coisas na época, eu não lembro ao certo. Já tem uns 2 anos e pouco, eu acho, né? E Era aí, 1.490, né, se acho alguma que foi coisa uma assim. hora assim. Era todo o meu dinheiro. O dinheiro para pagar energia e alguns custos da clínica. Gente, e passou uns dias, não vendi nada. Eu estava estudando tão focada que eu até esqueci. Aí, eu cheguei cedo, a energia estava cortada. Cortada, gente. E eu olhei, me deu um desespero, um desespero. Aí eu tinha paciente no dia, eu remarquei, falei que tinha acontecido um imprevisto, né, para mim não falar que tinha cortado a energia. Aí eu tenho crianças, né, falei que as crianças estavam doentes. Oh, Deus, que Deus me perdoa, até mentir, gente. Fui para casa desesperada. Mas mesmo assim, desesperei. Eu sou muito uma pessoa de desespero, assim, minutos e pronto, já passa também. Eu já vou atrás de alguma solução. E aí eu orei e fui estudar. Voltei lá para o método. E aí tem uma parte do método, uma aula lá, não sei se tem essa aula lá dentro ainda, que você ensina a fazer esses pequenos braids para chamar a atenção do cliente. Esquianzol, não é? Aham, eu acho que era esse mesmo. Tem a aula Vou lançar, esquianzol lá. vou lançar. Lancei. Menina, vendi 4. Aí eu pedi para antecipar os valores, né? Para segurar. Aí eu gerei escassez ainda, tá, gente? Olha como que eu tava marqueteira ainda, do nada. Gerei 3 vagas, gerei escassez, mas não era 3 vagas, tá? Eu vendi 8, foi quando eu falei, vendi 8 no dia. Gente, eu paguei energia, eu paguei água que estava atrasada, adiantei o aluguel, ainda comprei materiais para a clínica ainda. Então, assim, para quem vendia um faturamento bem baixo, aqui é cidade pequena, né? Eu estava muito no começo ainda. Então, assim, meu faturamento era bem baixo, gente, para tirar todos os custos, me manter, porque sou mãe solteira, 2 crianças, faculdade ainda, gente, eu pagava faculdade, biomedicina, era caro, então, assim, era complicado. E um E, dia vem 8 em si, bater 4.000? menina, aquele dia eu fiquei assim, chocada. Eu fui no mercado, comprei uma garrafa de vinho e até comemorei com as crianças ainda. E assim, teve dificuldades? Teve, gente. Essa não foi a única, não. Chegou a ver, assim, nos meses, porque tem meses que são piores em questão, assim, do ambiente. Mas aí a questão Sazonalidade, né? Sim. aí a gente desanima, gente. E não é, o dinheiro tá lá. Sempre, gente, coloca na cabeça de vocês. O dinheiro sempre tá lá. A gente que não sabe vender. Por mais que às vezes, hoje em dia, as meninas às vezes falam, nossa, hoje você vende muito bem, mas eu ainda não sei nem a metade. Fui fazer uma mentoria dos anjos, meu Deus do céu. Aí o Ever olhou para mim assim, falando, aí eu falei, cara, eu não sei nada de venda.
eu vou esquecer tudo que eu sabia antes, vou começar do zero agora. A gente Imagina se nunca. você não soubesse, hein? Eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, por mais que a gente sabe, a gente nunca sabe, gente. Essa é a parte. Então, assim, fácil não é não, mas vai indo, vai indo. E hoje, Vale olha, a pena, hoje, né? nossa clínica, a gente mudou de lugar da época, eu estou em outro lugar. E Deus preparou de uma forma especial a construção, e daqui a uns 5 meses vamos reinaugurar agora, com estrutura bem grande. Ai, que legal, sim. Pois é, a base foi assim, um emagrecimento, gente. Então, assim, eu tenho muita gratidão ao Marcelo. Até esses tempos eu falei que eu vou em São Paulo conhecer ela. Ai, eu quero que você venha, pode vir. Eu vou em São Paulo conhecer ela, porque Super aceito o foi convite. dor de água aqui na clínica. Foi algo assim. Você já traz Eu todos os tomei seus até o hospital. injetáveis de glúten que eu quero fazer. Você quer fazer, né? Mas eu não tinha me formado ainda, era somente esteticista, gente. Assim, e quando a gente é esteticista, tem várias áreas boas para trabalhar, mas eu não sabia com que trabalhar o certo, aqui tinha muito esteticista, cada esquina tinha uma. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu ficava sofrendo na sobrancelha, vendendo sobrancelha a 50, nem era 50, era R$ 35 a sobrancelha. Era uma penação, algumas massagens, limpezinha de pele. Então, assim, começo não é fácil, gente. Em 3 anos, a clínica cresceu demais. A gente é referência aqui na cidade, graças a Deus. E o mestre da Virão Negativo tá junto, lá coladinho lá. Ai, muito bom, Silvio, ver tudo isso aí que você está falando, que você construiu, de onde você veio também, as dificuldades, os percalços que você passou, né? Eu falo que a gente se conecta muito com todo mundo que está aqui, né? Porque começar na área da estética não é fácil, né? Mas se a gente persistir ali, se dedicar, é, ter esse tipo de olhar para o cliente, entregar realmente assim o que ele precisa ali, promover essa transformação na vida dele, se torna gratificante, eles viram fã da gente e indica a gente para todo mundo, né? Sim, uma parte boa que você falou, gente, e aqui eu trabalho muito em cima disso, aqui, a percepção de valor. Qual a percepção de valor que você vai entregar? Não só do método, gente, o método já está criado. O método funciona, ele é bom, tem tudo na plataforma. Se você seguir o que está lá, certeza que vai ter venda e vai ter sucesso, gente. Mas aí tem a percepção de valor de vocês também, como que vocês tratam o paciente, o que vocês geram ali de memória naquele paciente. Eu falo aqui tudo é estratégico aqui na clínica. Desde a hora que o paciente já desce lá do carro, a gente já fica olhando, tá? E eu fico pegando muito no pé das meninas aqui, no geral, percepção de valor. Café, o cheirinho do ambiente, gente, e pode atender numa sala, pode ser o mais simples que for, não é chiqueza, não, gente. É a percepção de valor da sua entrega, você entregar o melhor com o que você tem. Não é você Entregar querer uma se exibir. experiência para o cliente, né? Porque tem gente que a gente fala isso, ele vai lá e se endivida para entregar o melhor. Não é essa percepção de valor que a gente quer, essa experiência, né? Então, assim, aqui o que fez a gente destacar muito foi isso. A gente trabalha muito em cima disso. Às vezes as meninas vêm aqui na clínica, elas são um pouco até safadas. Elas falam assim, eu vim tomar aquele cappuccino, porque o cappuccino é conhecido, tá? Elas vêm aqui só para tomar cappuccino. Mas é uma das coisas, assim, que é percepção de valor. Hoje eu posso entregar um cappuccino, algo mais bonito, mais elegante. Mas antes, gente, era um cafezinho mesmo, preto, uma bolachinha de sal. Tinha vez que nem bolachinha de sal eu conseguia comprar. Era só o café. Então, assim, que entregue o melhor sempre, gente. Não é o melhor do que os outros, é o melhor que vocês têm na realidade, né? Mas é ótimo isso. É bacana, sim. Tô com umas meninas que perguntou algumas coisas aqui, ó. A Ana falando que legal sua história. Deixa eu voltar aqui no comecinho. Comecei a trabalhar com agilidade. Eu trato as clientes, mas eu não resolveu. Ju, não entendi ali. Eu trato as clientes, mas eu não resolveu. Eu não entendi
ali o que você quis dizer. Se você quiser mandar de novo, a Ana falando que é legal sua história, se o método abdômen negativo, a massagem é apenas na barriga ou o resto do corpo também? Ou, vai ser você pode fazer a massagem na sua cliente aonde for de necessidade dela. Eu vendo pacotes por região. Você também, Si? Sim, né? Porque aí vocês perdem, né, gente? Tem que Viu? focar na região. Você vai vender por região. Se a cliente quiser tratar celulite, você vai cobrar uma região. Se ela for trabalhar abdômen, é outra região, outro valor. Vai tratar braço, outra região, outro valor. Mas é como aqui eu e a Cia a gente está falando. Você pode agregar o método a qualquer outro procedimento estético que você estiver dentro do espaço de vocês. Não necessariamente precisa ser só com as massagens do ABN Redux Detox. Pode ser com qualquer outra metodologia, qualquer outro protocolo que vocês têm dentro do espaço de vocês. A Júlia colocou aí, eu trato as clientes com argiloterapia e detox corporal. Olha, pode já você associa dentro do método. Você faz a massagem, faz a argila e manda a paciente embora. Tchau, enrola ela toda no sulfilme. E manda ela É embora. limpeza. E aí você imagina essas clientes que você trata fazendo esse detox, ter aí esse acompanhamento nutricional, melhorando aí todo o processo inflamatório que ela tá ali, você vai entregar resultado show de bola. Se antes de ler aqui a mensagem da Ana aqui perguntando do cardápio. Um cardápio fácil, prático, barato e que não fica com fome, né? As clientes seguindo certinho ali, né? Gente, não é pouca comida, não, tá? Vou até falar uma coisa aqui, Marcela. Tem alguns um esposo que acompanha. Aqui é região de fazenda, né? Tem muita agropecuária, então eu atendo muitos pacientes do sítio. E aí elas vêm do sítio com os esposos, pagamento de leite, essas coisas assim que tem aqui. E aí os maridos falam assim: Sibeli, em vez de você colocar menos comida, a mulher tá comendo mais agora. É sério, porque tem muitas pessoas que faz a dieta errada, né? O de ficar sem comer, que é tipo ficar sem jantar, e tira uma refeição, o que dá a ilusão de perder peso, né, gente? Mas sabemos aí que não é o peso que tá, não é gordura, na verdade, perde o peso, mas não é gordura, é massa que tá perdendo. Então, assim, só de você fazer essa orientação com o paciente, ele já vai ver você com autoridade. Então, isso é ótimo, gente. O cardápio é muito fácil. Restaurante, qualquer lugar que vai, funciona. Por isso que funciona muito. E bacana também é que a gente tem uma lista com mais de 50 opções em alimentos, né? Que é elas que escolhem E, comer. E, gente, o cardápio ali em PDF que elas levam com elas para onde elas forem. E aí, às vezes já me questionaram muito assim: ah, mas o cardápio em PDF não corre o risco dela ficar mandando para outra pessoa? Gente, eu não me importo com isso, porque cardápio por cardápio, qualquer pessoa acha um aí na internet. Só que não é sim, todo mundo que está disposto a seguir. Então, vocês não precisam ficar preocupados com isso, porque vai ter resultado, a cliente vai ali certinho, bonitinho, elas vai ter um acompanhamento. Ah lá, cara, verdade. Sou nutri e sou contra dietas restritivas. Ah lá. Isso aí, cara. e na Tem que ser verdade, essa dieta básico ela que nem é uma funciona. dieta, né? É uma reeducação. O povo fala assim: nossa, eu não gosto de dieta. Eu falo, então, você chegou no lugar certo, já quebrou a objeção aí, porque isso aqui nem é considerado uma dieta. A única coisa que a gente vai fazer aqui é te orientar, pegar na sua mão, para você seguir o caminho para o resto da sua vida, eu deixo bem enfatizado, para o resto da sua vida, que é uma reeducação alimentar, é você aprender a comer corretamente, né? Isso Uhum. funciona. Eu amo cardápio, inclusive eu uso cardápio, gente, na academia. Se até o cardápio nosso, ele foi elaborado com base na dor das clientes que a gente entrevistou para montar o programa do método abdômen negativo. Que na minha cidade tinha uma Nutri, eu moro a 100 quilômetros de Ribeirão. E escuta isso, Carla, você que é Nutri, como que foi importante essa pesquisa que a gente fez. Tinha uma Nutri que ela passava coisas surreais que não achava aqui na minha cidade, só achava lá em Ribeirão, no Mercadão de Ribeirão, a pessoa tinha que ir lá. No começo, que tá todo mundo empolgado, o que que eles fazem? Ah, eu vou para Ribeirão,
vou fazer uma despedida no McDonald's, né? Porque a minha cidade não tem Mac, então quem mora no interior que não tem Mac, Burger King, quer ir para a cidade que tem shopping para comer. Então, vai lá, faz a despedida, compra tudo o que precisa e volta. No começo você tá empolgado, você tá motivado. Aí vai passando o tempo, o alimento acaba. Você acha que uma pessoa vai sair daqui da minha cidade, andar 100 quilômetros para ir, gastar com pedágio, mais 100 para voltar, só para às vezes ir lá buscar um ingrediente que faltou? Aí o que acontece? A pessoa acaba desistindo porque ela acha que aquilo não é para ela. Assim, ai, dieta não é para mim. Vou ter que ir lá em Ribeirão buscar isso, gastar com viagem, perder tempo de estrada, gastar além. Só que ela vai gastar na estrada, se bobear, ela compra tudo para um mês inteiro no mercado com o planejamento do abdômen negativo. Então, tendo esse opcional de alimentos, ela vai em um mercado só, economiza tempo. Ela não precisa ficar pulando de mercado em mercado, a não ser que ela quiser. Tipo, eu vou num mercado que tem promoção X, promoção Y. Tudo bem. Mas em um mercado só que ela for, ela já acha tudo que tem ali dentro do planejamento. Por isso que é prático, fácil, porque foi pensado na dor da cliente. Essa praticidade, facilidade é tudo diante de relatos de clientes, que elas queriam algo prático e fácil de fazer, e prazeroso, e que não passa fome. Não tem remédio, não tem nada, é comida de verdade mesmo, gente. Tem o horário delas comer as frutinhas, tem o horário do café da manhã, café da tarde, tem tudo ali certinho, bonitinho. É reeducar mesmo a alimentação, aprender a comer, né? Criar esse hábito aí que muitas pessoas não têm. A Ju colocou aqui, mas dependendo dos restaurantes, as comidas são feitas com muita gordura. Sei porque já trabalhei de auxiliar de cozinha. Só que a questão quando a gente fala de restaurante é porque, assim, tem pessoas que viajam muito, trabalham em outras cidades. Quando é uma dieta muito restritiva, a gente sabe que não vai ser igual ele cozinhando em casa. Só que aí ele não foge muito do cardápio, mesmo tendo pouco a mais de calorias devido ali os temperos, a questão do preparo, ele ainda vai estar um pouco dentro ali. Ele consegue seguir mais. As meninas que eu tenho muito doutor, que inclusive os doutor tá tudo fazendo método, tá? Eu tô com, Legal. ó, tô com 2 clínicos geral, eu tô com 3 dentistas, tem um monte de doutor fazendo método. Ai, que E bacana, eles meninas. têm que viajar ou no próprio hospital e estar se adaptando, porque essa é uma questão que muita gente também não faz dieta devido a isso, tá? Nossa, Sibeli, mas a menina passou. Tem uma aqui que ela zero carboidrato direto. Eu pego um monte de paciente lá desmaiando na academia. A dieta dela, a restrição é zerar carboidrato. Tem um monte, né? Principalmente esses nutri recém-formados aí, tá tudo assim agora. Então, Depois você sabe por que que tem queda de cabelo, por que que a unha fica fraca, por que não ganha massa, porque tá desmaiando na academia, né? mas é complicado. Mas o cardápio é ótimo, gente. Ó, deixa eu ver aqui a Ana. Ó. Então, no método também tem esse cuidado de ser indicado uma alimentação anti-inflamatória e não apenas uma dieta. Isso, Ana. Porque é pra gente conseguir entregar mais resultado ainda, porque toda cliente que ela tá com excesso de peso e acima do peso, ela tá inflamada, né? Até quem não tá, às vezes, de comer alguma coisinha ali, de não beber água, todo mundo é inflamado, né? Se falar que não é, é, a gente tá sendo, como a palavra sumiu? Deixa eu pensar aqui o que eu posso. Ah, vocês entenderam o que eu quis dizer? Se a gente falar que a gente não tá inflamado, a gente tá indo contra a medicina, tudo. Todo mundo é inflamado, todo mundo come um docinho, todo mundo toma alguma coisa de álcool, um refrigerante, um suco, todo alimento tem agrotóxico, então não tem como falar que a gente não é inflamado, todo mundo é. Então, é que quando a gente coloca ali uma reeducação alimentar para cliente junto com tratamento estético, a gente consegue ter uma entrega melhor nos resultados.
Então, todo tratamento estético que a gente consegue adaptar isso, fazer isso, o resultado vai ser melhor. Vocês imaginam, o açúcar ele glica colágeno. Vocês acham que uma cliente que vai fazer um tratamento para flacidez, continua ali comendo um monte de coisa errada, tudo coisas que vai virar açúcar no corpo dela de forma indevida, você não vai, nunca que você vai conseguir entregar um resultado bom, que fica incompatível ali com o que você está tentando fazer. É o que acontece, ela vai te culpar, vai falar que você não entregou o resultado que ela queria, você vai se frustrar achando que a culpa é tua. E não é, porque você não está tendo o direcionamento, a técnica certa, a estratégia certa para entregar o resultado ali. Então, assim, ó, vocês que estão acompanhando a gente, vocês estão aqui nessa aula hoje, agora vocês estão tendo a consciência e a noção da importância que é reeducar a alimentação da cliente de vocês. Então, a partir de hoje, vocês já sabem dessa necessidade, vocês já sabem que vocês vão entregar um resultado melhor se vocês reeducar a alimentação delas, promover essa verdadeira transformação de dentro para fora, né, Si? É isso aí. Se tiver gente que trabalha com outras áreas, gente, você pode vender o online, uma reeducação online aí, faz a parte do online. Você faz uma casamento de vendas ali, já aumenta o ticket médio já. Às vezes você vai fazer algo, um tratamento de celulite ou flacidez facial. Gente, emagrecimento, essa limpeza, esse acompanhamento vale para tudo. Então, assim, a Ah, maioria clientes ali da clínica, a gente, primeira coisa que a gente faz é anamnese, a gente faz uma biopedância. Esses dias, para vocês terem noção, uma paciente, a gente fez campanha, ela comprou online um preenchedor de olheira. Ela chegou na clínica, ela estava desidratada, ela trabalha no hospital. Taxa muscular baixíssima, gordura dela estava baixa também. Mas aí a gente já vendeu um acompanhamento para ela. Eu falei, olha, se eu fazer esse preenchedor agora, seu corpo vai consumir ele praticamente total, você vai perder ele. Ela comprou um outro procedimento, a gente trabalhou um mês, aumentou. Agora, ela vive me agradecendo. Taxa muscular dela aumentou, ela tem mais ânimo para trabalhar. E uma simples orientação que às vezes a pessoa não tem. Então, você entregando esse diferencial, nem sempre vai ser somente para a pessoa perder. Às vezes a pessoa precisa ganhar, que estava desnutrida, tadinha. A bichinha estava muito desnutrida. Aí eu pedi alguns exames para ela, meu Deus, tudo baixo, vitamina D baixíssima, B12, tudo baixo. A ferratina dela estava no calcanhar, tadinha. Então, assim, sempre isso tudo você vai aprender dentro do método. Você consegue fazer esse joguinho tudo e vender online. Vende o suporte online, a Nutri já passa um cardápio para ela, só dela fazer esse suporte. Ela tem uma eterna gratidão para você, você vende outras coisas. Essa paciente agora, ela chegou por um preenchedor em torno de 1.500. Hoje a gente somou o ticket médio dela de compra em menos de 2 meses, R$ 6.000. Play. Vocês veem a diferença por causa de um método que assim que você fala às vezes, nossa, mas não vai dar para mim estar casando venda. Dá, gente. Em todo o âmbito você casa a venda do método do abdômen negativo. E, gente, todo mundo tem alguma coisinha. Aqui, se eu tenho 6 salas na minha clínica. E, gente, em todas as salas tem um espelho enorme que a gente faz o quê? Põe a cliente pelada de calcinha, sutiã ali na frente do espelho e fala, ó, você tem estrias, tem celulite, você tem isso, isso, isso. Gente, é muito fácil. O mais difícil que eu falo é trazer o cliente até você. Na hora que você tem ele ali na sua mão, ó, o negócio flui, você vai vendendo ali, elas nunca te abandonam. Se você fizer um bom atendimento, conscientizar ela, vocês vai manter aquela cliente ali pro resto da vida. E eu falo assim, se que a gente tem cliente de verão, a gente tem cliente que, semana que vem eu vou pra praia, que tem sempre, é as mesmas que vem. Daqui 2 semanas eu vou pra praia e volto. Pode colocar lá o nome, ó, essa cliente vai pra praia tal época e vai vir aqui 2 semanas antes para fazer. Mas elas voltam por conta do seu bom atendimento. Isso é gostoso. Eu tenho cliente desde quando eu comecei, 16 anos atrás, gente. Na hora que eu vejo elas entrando ali, oi, má, não sei o que. Oi, o que você tem dessa vez? Então, você fideliza elas, gente. Mete um espelho aí na sala de vocês e põe elas ali e vende tratamento. Casa ali Sim. com o abdômen negativo, que o resultado vai ser 1000 vezes melhor. Nem
E o paciente, ele sabe quem é o profissional é você, gente. Vocês não podem deixar o paciente fazer a venda. Quem faz a venda é vocês. Porque tem muita gente que eu pego muito aqui. Comigo não faz muito, gente, porque eu já tenho mais experiência, eu fiz muita mentoria de venda. Mas com as meninas que eu estou capacitando em venda ainda, os pacientes têm hora que quer, vai para cima delas e elas acabam cedendo. Por exemplo, o paciente vem, não, mas eu quero fazer somente criolipólise. Não, eu não quero fazer isso. Na verdade, eu nem atendo pessoas assim, gente. Hoje eu falo não. No começo eu pegava, me dava muita dor de cabeça, porque a pessoa que ela não quer fazer uma reeducação alimentar, gente, vocês têm que entender que vocês não vão conseguir entregar resultado. Não é, Marcela? Resultado é mínimo, gente. Ó, 10 a 20%. E aí, quando ele terminar, ele volta ou piora mais, faz o efeito rebote. Ele fica pior e aí você ainda perde o paciente. Ele fala mal de você, você perde mais 10, porque o paciente, quando ele não gosta, é muito ruim. Então, se você pegou atender um paciente, você explicou tudo como funciona e ele insiste em não fazer o acompanhamento de jeito nenhum. Ele, não, eu não vou fazer dieta, não vou fazer aquilo. Tá muito acima do peso, você tá vendo, tá muito inflamado, nem pega, gente, dispensa. Eu sei que às vezes a gente quer a parte financeira, mas não compensa. Não, ou assim, eu falo assim, ó, tem cliente que fala assim, ó, eu não quero emagrecer. Eu tô feliz com esse peso, eu só quero tratar. Eu também não atendo. Eu falo, então não tem como, porque eu não vou te entregar um resultado satisfatório. Você vai ficar frustrado e vai colocar a culpa em mim. Então eu não tenho como estar te atendendo, porque todos os nossos pacotes, todos os nossos tratamentos têm a reeducação alimentar junto. Às vezes, gente, vocês vai conscientizar aquela pessoa ali que ela precisa, mas ainda vocês vão ter essa barreira ali delas. Então, tem pessoas que vocês vão ver que elas precisam de um tratamento psicológico também, envolve algo mais profundo. Eu já não gosto de trabalhar com um paciente assim, porque às vezes o problema tá desde quando ela era um feto, então eu não vou conseguir também abraçar o mundo. Hoje eu já consegui meio que ali alinhar o tipo de cliente ideal que eu quero. Também isso é muito importante. Não é só escolher uma técnica também, gente. Ter o tipo de cliente ideal, cliente que vai ter resultado, vai te indicar, isso também é muito importante. É importante a gente saber demitir o cliente, igual a Ciber falou. Se tem cliente ali que não vai abraçar a causa de fazer o que eu tô propondo, não é interessante você ter ele ali. Porque ainda você corre o risco dele te meter um processo e querer dinheiro de Sim, volta, agir de má fé, né? mas é. E quando você atende esse tipo de paciente, você já consegue ver na anamnese, gente, a importância de vocês fazerem uma anamnese muito boa. A consulta, tem profissionais que falam assim, vamos fazer só a venda, depois a anamnese, né? Só que eu aqui na clínica, eu não trabalho assim. O meu processo de venda é uma consulta, não é somente uma venda, não, porque eu demito os pacientes que eu não quero. E eu falo Uhum. mesmo, não dá, não dá. Eu não tenho tratamento para você. Inclusive, antes de ontem eu falei isso falei, eu não tenho tratamento para você porque aqui a gente trabalha. Mas eu fui em tal profissional. Aí vocês vão pegar os pacientes que foram em outros profissionais e os pacientes do Google, gente. Tudo ele vai no Google. Porque eu pesquisei e não é assim. Então, assim, gente, depende muito de como vocês vão capacitar os clientes, porque quem capacita os clientes somos nós. Aí chega as pessoas que são os lead frios, que vai ficar perguntando, vai fazer um monte de consulta, vem na clínica 10 vezes. Tem paciente que nunca compra, só que ele te indica porque ele sabe que você é boa. Então, assim, tem muito isso, gente. É vocês que vai reeducando. Mas esses que vai falar que não faz cardápio, que não quer reeducar, a gente não pega. São os mais problemáticos. Si, e você usa aquela ficha, não sei se você já viu lá que ela tem disponibilizada, que a cliente ela responde quanto que ela gasta por semana, de quebrar a objeção dela já ali no começo? Sim, eu tenho esse para todos, né? Eu já Aham. coloco para todos os meus tratamentos, né? Então, assim, antes do cliente entrar na sala, as meninas da recepção já faz essa.
essa abordagem. Quando aí elas levam na minha sala, eu já dou uma olhadinha rapidinho para mim saber ao certo onde eu estou entrando, gente. Isso Uhum. já é aí, eu e a Marcela, eu sou mais nova, né? Tô gatinhando ainda. A Marcela que tá aí 16 anos na área, já tá vendo, já tá mestre, tá? E com essas mentorias que ela tá fazendo aí agora. Gente, uma coisa legal. Vocês estão pegando um método de uma pessoa que tem 16 anos de experiência. Vocês não estão comprando somente um método. Eu sempre falo isso. Eu olho muito a experiência. Quando a gente compra algo de uma pessoa que está recém-formada, qual a experiência que a pessoa tem? Como que ele vai defender algo se ele não testou aquilo dali ainda? Porque hoje na internet você sai procurando, tem curso de tudo qualquer jeito aí para vocês comprar, às vezes barato, curso de R$ 300 e tal, às vezes, nossa, mas o curso tá caro. Sempre olha isso, gente, a bagagem que a pessoa está entregando. Quando a Marcela, ela faz uma mentoria com vocês, igual hoje está fazendo aqui com vocês, ela está entregando várias mentorias que ela já fez, e que não foi de graça. Gente, cada mentoria dessa é 5, 8, 10 mil. Porque eu sei, porque quando eu faço é esses valor. Então, assim, quando vocês compram um método, não é somente um método, gente. Vocês estão pagando a mentoria que ela teve, ela quebrou a cara para ela aprender sozinha. Ela pagou mentoria, então vocês estão pegando tudo em um curso. E o método abdômen negativo, eu sinto isso nele. Ele é completo, porque ela te ensina a vender marketing e te entrega um método que funciona pronto. Então, assim, essa é a parte legal do método abdômen negativo. É anos de experiência dentro de um método. E sem contar que é validado pelo Sebrae, né? Se a gente fez todo o estudo por um projeto do Sebrae, a gente saiu em 250 mil exemplares de jornal, a gente está no livro de 50 anos, montando um stand na maior feira de empreendedorismo aí. E eu não paro, gente. Eu estou em alguns projetos do Sebrae, eu estou em startup, estou concorrendo a alguns prêmios do Sebrae também. Então, tudo para agregar valor ao nosso método. E a gente sabe que é possível entregar resultado com ele. Então, não é um método criado na base do achismo. Realmente, Sim, com essa experiência, tudo que a gente tem e traz aqui. Então, muito do que tem dentro do método também eram as minhas dores de quando eu estava lá atrás e não tinha suporte de alguns cursos que eu fazia. A Si está falando de mentoria. Em uma das minhas últimas mentorias, eu investi R$ 90 mil. E tudo que eu aprendo, tudo que a gente traz, algo que a gente aprendeu lá, a gente traz para dentro também para passar para vocês. Então, sempre. tá ali se aperfeiçoando, tá em busca, como a gente fala. A gente tem que estar num ambiente soberano de pessoas de crescimento, que vai fazer a gente evoluir e, através dessa evolução, a gente consegue trazer vocês para junto da gente também. Não é, como eu falei, não é algo criado na base do achismo, tem toda uma experiência, tem todo um investimento que a gente faz para poder estar proporcionando isso para vocês. Hoje eu estou em 3 mentorias. Então, então são coisas que a gente aprende e vai agregando valor. Fora a rede de contatos que a gente tem, né? Ai, nossa, eu preciso disso, disso. Ai, peraí que eu conheço alguém que vai conseguir trazer essa resposta assim, 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 assado. É uma rede de contato muito grande que eu tenho em vários lugares. Então, igual a você falou, é bastante experiência mesmo que a gente tem aqui para estar passando para vocês. Isso é ótimo. A Ana perguntou da consulta. Você cobra a sua consulta? Não, gente, eu não cobro minha consulta. Até porque eu trabalho com tráfego pago bastante. E as pessoas que chegam de tráfego pago, eles são uns leads bem frios, porque ele não conhece a gente. Então, eles chegam ali, não conhece ainda. Então, assim, se você já de cara, aí entra a estratégia de venda, gente. É muito importante vocês fazer cursos de venda, porque não adianta vocês ser boa no que vocês fazem se vocês não sabem vender ou se posicionar. E a consulta, eu faço muito aqui, a gente faz as campanhas de 1 quilo de alimento, eu aprendi com a Marcela também, gente, Ah, a que gente eu falei pra arrecadou vocês, muito gente. alimento para cá, aqui a gente tem bastante pessoas carentes, né, o meu vai para o CRAS, que é uma instituição aqui de suporte
para famílias e crianças carentes. Então, a gente faz para eles. E raramente uma pessoa não fecha com 1 quilo de alimento. Então, assim, antes eu deixei totalmente gratuito, mas aí vinha muito curioso e tomava muito tempo. E aí, como eu não queria ficar atendendo esse pessoal curioso, não é legal, gente. É só perca de tempo, gente. Não se prende a esses curiosos também, que às vezes falam, nossa, mas vou perder e tal. Gente, a pessoa que ela não respeita você como profissional, não é um paciente para vocês. Coloquem isso na cabeça de vocês. Então, assim, a questão de consulta. Eu acho que não é perca, porque se você traz o paciente para a clínica, se você é um bom vendedor, já era. Eu falo com as meninas aqui, vocês têm que fazer o paciente chegar até mim, porque eu tenho já hoje, não é somente eu. Então, eu posto lá nas redes sociais, tem uma menina no Instagram, tem outra no WhatsApp, e às vezes elas não atendem tão bem quanto eu gostaria, aí entra a capacitação também. Porque se não chega até nós, eu não sei você, Marcela, mas aqui eu tenho muito, principalmente quando troca, né? Nossa, Deus, é uma sofrência até você treinar de novo, mas vai muito, você faz uma consulta matadora e faz a venda. Você tem que Uhum. fazer o cliente ir até você. Lá dentro, menina, faz igual a Marcela falou. Faz esse paciente. Gente, não faz abaixar a calça só na metade, não, ou só erguer. Tirar tudo. Vai tirar tudo, tudo. E foque sempre na dor, mas não seja evasivo, gente. Tem uns profissionais aqui, o que estava acontecendo? A pessoa usar o termo gorda e tal. E nós, como profissional, você tem que respeitar, entender, ver qual que é a dor, mas de forma que seja você humano, humanizado, um atendimento humanizado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Inclusive, lá na clínica, eu tive que conversar lá com o pessoal o que aconteceu dentro da clínica. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Mas a venda, depois que chegou para você, Uhum. já Já era. era. É só fazer. Ó, e a Sibeli, a gente estava falando de uma ficha que eu desenvolvi dentro do método para uma quebra de objeção, já ali no primeiro contato da cliente, na hora que ela chega para avaliar. É uma ficha que a gente entrega perguntando sobre algumas dores que elas têm, por quem elas mudariam, né, de estilo de vida. E aí a gente pergunta quanto que você gasta por semana em alimentação errada? Qual o seu custo final qual o custo final no final do mês, né? O total que elas gastam com chocolate, refri, lanche, tudo. Então, a gente já tem nessa quebra de objeção ali, vendo elas anotando ali, porque muita gente às vezes só gasta e não para pensar que ela tá comendo errado e gastando muito mais. Tem gente que fala assim, emagrecer é caro. Não é que quando você faz com elas perguntas ali, você vai provar para elas que o que elas gastam às vezes em uma semana, elas já pagam o tratamento ali do mês inteiro para vocês. Então aí na hora e aí a ficha de anamnese. Na hora que elas vão lá para dentro da sala de avaliação que elas vai avaliar, eu já olho ali, vejo o custo que elas têm ali durante a semana, no final do mês. E aí eu já sei ali que ali eu vou poder bater um tratamento assim, ó, de 1.000, 2.000 ali para elas assim, ó, facinho. Então é uma ficha que a gente tem dentro do programa também que a gente disponibiliza para as alunas. E no dia da primeira avaliação também, eu já peso elas, faço a bioimpedância, já mostro para elas, olha aqui, a sua Eu gordura também. tá alta, tenho os slides lá também mostrando para elas, olha, você tá com gordura visceral, precisa estar nessa faixa, tem a tabelinha lá, igual a Sibeli falou, tira a roupa dela inteira ali, tá aquela em frente ao espelho ali e mostra, ó, a gente vai tratar isso, vai. Geralmente você recalchuta elas ali, mas o emagrecimento é abaixo de tudo, que aí você consegue melhorar ela inteira ali dentro da sala, ali dentro dos tratamentos, né? Então, é bem bacana porque você trabalha já, você já começa trabalhando essa objeção dentro do programa ali, com essas fichas que a gente disponibiliza ali já desde o primeiro dia delas ali com você. E tudo isso, gente, que a Marcela está falando, é uma parte legal. Muitas coisas a gente, ela com certeza ela aprendeu fazendo mentorias e que ela está entregando para vocês de bandeja, gente, De bandeja bandeja, mesmo. bandeja. Ó, aumenta o valor, aumenta o valor. Brincadeira, gente, mas assim, Micaela, você tem quantos anos? Eu vou fazer 37, gente, daqui 2 meses.
Tô quase Com essa, 40. com essa carinha de bebê, né, gente? Porque, gente, ainda bem que ela faz jus à estética. E, gente, se vocês me conhecerem pessoalmente, vocês vão falar assim: nossa, você é desse tamanho. Eu tenho 1,53 de altura, gente. Eu sou um chaveirinho. Eu sou pequenininha. As clientes chegam lá na clínica, né, a primeira vez, elas olham assim pra mim: nossa, eu achei que você era mais alta. Aí eu começo a dar risada. Aí eu falei: não, eu sou pequenininha, desse tamanhozinho. Aí elas falam assim: ah, vou te colocar num potinho e levar embora. Aí já é uma parte boa, já gera uma memória boa para as pacientes. A minha irmã tá falando aqui que eu sou adotada, gente. Ah, meu Deus. Ela é alta? Ela é. E é Olha que 8 anos mais droga. nova que eu. É a Rafa do Caixa aqui falando. Minha fã, gente. Com certeza, tá? Deve ser fã. Os mais novos sempre E, é ó, fã, eles não dão o braço a torcer, entendeu? não dá, né? Sim, mas a gente sabe que eles é fã. Hoje a minha irmã deu o braço a torcer, né? Ela chegou lá, né? Aí ela falou assim, que ela tá grávida, né? Ela falou assim, nossa, José, pro neném, tá vendo? Orgulho da titia. Eu falei, o que é que você tá querendo? É 2 anos. É, porque irmão, assim, sim, mas eles são uns fãs embutidos, eles só não assumem para não dar o braço a torcer. A Mari começou a ficar ruim depois que ela foi tendo um entendimento maior, parou de fazer o que eu pedi e mandava, né? Mas do resto ela é boa. Aqui a cara. Tudo bem. Ah, Bullying, o bullying dos irmãos é de boa. E é os únicos que a gente aceita na vida, né, gente? E é tipo um assim, bullying ó, saudável. e só eu posso falar mal do meu irmão, mas ninguém pode. Isso, bem isso. Meninas, alguém tem alguma dúvida que quer esclarecer com a gente aqui? Eu acho que ficou um bate-papo bem bacana. Espero que tenha agregado aí para vocês, que a gente deu muita dica boa aqui também para vocês. Mais um dia aqui. Eu agradeço a Si por ter aceitado essa live, foi surreal, foi muito gratificante. Ô, Joyce, não precisa de aparelhos. Você já tem, ó, o que precisa. As mãos. Agora você só precisa da técnica certa aí no seu espaço, que é o abdômen negativo com a BN Redux. Mas você viu assim? Assim começou com as mãos. Eu também, gente, comecei fazendo só drenagem. Eu acho que. Não, eu fazia acho que umas 10 drenagens por dia. Eu começava às 7 horas da manhã, eu finalizava às 11 horas da noite, meus tratamentos, gente. Exausta. E ganhava pouco ainda, porque Ganhava é bem pouco. assim. R$ 20, gente. Quando eu comecei, R$ 20 a sessão de drenagem. Drenava o corpo inteiro. Meu Deus. Muito serviço, mas o começo sempre é assim, né? Muito Sempre. serviço e pouco dinheiro. É. Mas, ô, meninas, vocês não precisam ter aparelhos estéticos, mas eu tenho certeza que com o tempo vocês vão conseguindo comprar aí os aparelhos de vocês e potencializando ainda mais resultados aí. Vai conseguir aumentar o espaço de vocês. Olha, mais um aparelho bom, assim, que tá dentro do Meta é o Tereblaster, gente. Tera. Olha, e aí eu fiz, depois eu fui e comprei um curso lá com o Dr. Facia, porque assim, ele é muito bom, gente, que ele é o cara, tá? Falo bem a verdade para vocês. Ele é o cara, mudou muito assim outros tratamentos hoje que eu uso. Eu uso ele no método do abdômen negativo, eu uso ele nos glúteos. Então, o Tereblaster hoje aqui na clínica também é um solta, o outro pega. A Um gente tem aparelho dois aqui. baratinho, né? Ô, Si, você viu a ferramenta nova que ele tá postando? E, gente, eu tenho uma novidade para falar para vocês. Sem ser semana que vem. Na outra, eu vou passar com um treinamento com o Dr. Fácil, Dr. Renan, para trazer novidade para vocês, viu? Mas só vai ter esse Meu acesso se sonho é tiver fazer um no nosso treinamento com curso. ele, tá? Ixi, eu Nossa, sou, Si, eu sou speaker dele, eu tô direto ali na clínica dele, é pertinho aqui. Ó, o dia que você vier aqui no nossa, estúdio já lá. cita meu nome lá já, hein? Fala, olha, tem uma menina lá no norte do Brasil, uma doida lá, que quer vir aqui, hein? Não, quando você vir para São Paulo, eu Ah, vou te levar para fazer um tour aqui, ó. nossa, ele é muito bom, gente. Vocês assim vão aprender coisas que vai ajudar muito, muito mesmo.
Compre o método do abdômen negativo e depois vocês vão e façam alguma especialização a mais com ele. É Ou ótimo, sim, tá? tem uma aula dele lá dentro do nosso programa que ele gravou para as alunas, viu, gente? Para quem é aluna nossa, ele gravou uma aula exclusiva. Então, eu fiz aquela lá exclusiva, mas aí eu gosto. Gente, eu sou uma pessoa, eu acho que eu destaquei um pouco. Eu sou uma pessoa que eu sou meio. Tipo assim, eu busco muito conhecimento. Você viu que eu comprei o método em 2 dias, eu maratonei as aulas. Então, assim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu fui lá e fiz mais um monte de aula. Eu sempre busco. Sempre que ele posta alguma coisa gratuita, eu tô fazendo também. Ele posta muita coisa gratuita, gente. Sim, bastante conteúdo bacana. Sim, ótimo. Deixa eu ver aqui, Marcela, eu não sou esteticista, porém trabalho com sobrancelha e limpeza de pele. Para agregar valor. Até aqui pertinho de mim, Isadora. Está do ladinho aqui da minha cidade. Pode sim, porque lá a gente ensina as massagens, ensina tudo certinho, desde que você estude, hein? Tem que estudar, tem que entender ali, fazer todas as aulas bonitinho. E, ô, gente, tem como eu ver dentro da plataforma quem assistiu todas as aulas certinho, até o tempo que ficou. Porque esse dia teve uma aluna que ela falou assim: ah, eu quero certificado. Eu só entrego o certificado com 100% das aulas assistidas, gente. Ela, eu não a gente foi ver, ela tinha feito 27% só do curso, queria o certificado. Aí, do nada, ela já assistia as aulas. Eu falei assim, como assim? Ela já assistiu as aulas, né? Foi um período muito. Olhei lá, ela pulou as aulas, tipo, assistiu as aulas em 2 minutos. Clicando, né? É, eu falei, não entrego, viu, gente? Tem como eu ver isso dentro da plataforma, se tá assistindo certinho, bonitinho. Mas, oi, tem como, sim. Ó, e você tá pertinho de mim. O dia que você quiser vir aqui na clínica conhecer, você tá convidada, tá? Fica aí o convite pra você. Acho que dá meia horinha, Cajuru, daqui. Pertinho. Vai ser o melhor investimento da sua vida, mulher. Invista. Vai ser o diferencial da clínica. Porque sobrancelha é ótimo, limpeza de pele é ótima, só que a limpeza de pele você tem custo maior do que o método, entendeu? Você vai vender mão de obra, não precisa de investimento quase nenhum. Um creme, toalhas, coisas assim muito básicas. E depois você vai comprando os aparelhos. Né, devagarzinho. Mas vem ficar um dia aqui comigo que eu vou te ensinando o pouco do que eu sei, eu passo pra você também, tá? E o convite pra você. Agora é só você entrar em contato O aí com o pouco povo e de marcar, ó. 16 anos que ela sabe, tá, gente? É o pouco. Não, vem sim, ó, tá feito o convite, hein, gente? Todo mundo aqui, ó, de testemunha, agora tá com ela. Agora vai partir de 6. E aí, vai transformar a vida ou não? Eu faço muito isso. Você tá pronta para isso? Vamos pôr uma arma na cabeça da Isa. Brincadeira, Isa, mas vem pra cá, vem conhecer aqui meu espaço pra eu te ajudar no que eu puder aí. Vamos junto aí alavancar, ganhar din-din. Então, meninas, acho que é mais isso mesmo. A gente vai, já tá dando um horário aí de todo mundo descansar, que eu acho que todo mundo aqui trabalhou o dia inteiro. Ô, Ana, a gente que agradece, viu? Participar aí com a gente, ficar aí até o final. Si, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço de coração por você participar do nosso método, levar ele aí para sua cidade e aplicar ele com muita responsabilidade, muito carinho. Eu que Gratidão. agradeço. E eu quero que você venha para São Paulo para nós combinar alguma coisa. Olha, esse ano eu falei que eu não. É porque, gente, eu compro muito curso, eu sou a doida de curso, entendeu? Aí eu falei que esse ano eu não vou viajar para fazer nenhum curso, porque eu tô construindo, entendeu? E meu mentor falou Tem que que não dar é para uma mim gastar com segurada. nenhum curso. Não, tem que dar uma Mas segurada. ano que vem eu vou. E aí eu quero fazer uma especialização em glúteo, aí o doutor Júnior aí de São Paulo, e aí a gente se encontra. Não, e eu já tô aqui de modelo de glúteo, viu? Pode. Ai, eu amo, amo. Gente, muito obrigada, meninas. Obrigada aí, viu? Beijo, beijo. Fiquem Boa com noite. Deus. Bom descanso, né? Um Tchau, beijo no tchau. coração de todo mundo. Tchau, gente.